Bom, que nem na aula passada, gente, a gente trabalhou com planejamento familiar ali e eu fiz uma fórmula um pouquinho diferente de ser. Aqui a gente vai trabalhar com o boletim de novo, só que a gente vai fazer uma fórmula C para tomar 3 decisões e a gente vai implantar outra fórmula dentro dela, para que apareça ali certinho, né? A média final. Então, olha só, nessa tabelinha que eu vou trabalhar com o boletim, eu vou fazer aquele boletim igual, né? Com os trimestres, com a célula central, mesclada. Colocando as células mescladas, eu só não vou adicionar a última coluna, que seria a média final. Então vai ficar assim, né? Matérias. Primeiro trimestre. Segundo trimestre. Média. Seria a situação. Então, eu não adicionei a média final. Vou fazer a média final dentro da fórmula C. Deixa eu arrumar aqui as colunas. Já vou pintar e fazer as bordas, para ser uma coisa a menos para ter que fazer no final, aí depois eu só me concentro nas fórmulas, né? Então vamos lá. Das cores também. Beleza. O que eu vou fazer, né? Fazer linha por linha aqui, ó. Vou dar as notas. Vou fazer a fórmula para tirar a média de cada trimestre. Dessa maneira. A média do terceiro trimestre. Observem que eu não tenho a coluna da média final, e para mim saber a situação do aluno, eu vou precisar saber a média final. Bom, o que a gente viu na aula passada foi aquela simples de ser feita, né? Fórmula seria de lógica, né? E é a fórmula C. Teste lógico seria a média final. Eu não coloquei aqui a média final, uma coluna de média final. Então tem que escrever média. Vou escrever acento. Já aparece ali, dá para mim apertar, ó, já apareceu lá o média no 1, no 2. Clico aqui, me referencio pelo número 2, clico no próximo, os 3 pontinhos, clico no próximo, ele vai efetuar a fórmula
desta maneira, tirando a média desses valores ali. No finalzinho aqui, ó, para mim adicionar os sinais, igual a 7, valor se verdadeiro, com aspas, valor se falso, aspas. O que é isso aqui, né? Ele está tirando a média final. Isso daqui só para vocês verem que dá para mim colocar uma fórmula dentro da outra, né? Eu não tenho a coluna da média final, mas não é por isso que eu não posso saber quanto que é a média final através de outra fórmula dentro dela. Só eu colocar entre parênteses lá, ó, média, abrir parênteses, fiz a fórmula como se eu estivesse fazendo normal. Aqui são duas decisões. O meu diagrama de bloco, aquele que eu mostrei na aula passada para vocês, ficaria assim. Então aqui seria o se ou if, certo? Aí eu vou vir para baixo e vou tomar uma decisão. A decisão é o quê? Se a média for maior ou igual a 7, certo? Ele vai tomar o caminho do verdadeiro ou do falso. Igual a fórmula informa para vocês. Aprovado. Ele exibiria, caso fosse falso, o aluno está reprovado. Com tudo isso daqui, ele vai exibir somente uma dessas duas respostas no teste lógico. Resposta, certo? Então, olha só, ele vai exibir uma resposta só. Observem qual é a maneira que eu escrevo essa fórmula. Deixa aqui. Deixa eu ir para cá. Ó, se, que é o se ou if, né? Na programação a gente utiliza bastante o if. Média maior ou igual a 7. Então eu tive que fazer lá, ó, média, tirei a média final, clicando nos valores, deixei parênteses da fórmula, né? Maior ou igual a 7. Ele vai tomar o caminho, se é verdadeiro ou se é falso. Se for verdadeiro, ele vai aparecer aprovado, que ele toma esse caminho aqui. Se for falso, ele vai tomar esse caminho aqui, vai aparecer reprovado. Vamos ver aqui. Ele apareceu que a pessoa foi reprovada. Deixa eu ver quanto é que ele vai tirar na média final. Vamos fazer a fórmula da média final aqui para ver quanto que está dando de nota na média final. Porque eu já fiz ela na outra fórmula de outra maneira, né? Mas estou curioso em saber quanto ficou. Para tirar a prova real se está certo ou errado. 5. Aqui os 6, 5, 5 deu 5,3. Só que não é simples assim que eu preciso. Eu quero saber também entre 5 e 7. Se o aluno estiver em recuperação, para ele ficar em recuperação, né? Como é que eu vou saber então aqui? Eu tenho que fazer mais um teste lógico em cima disso daqui. Se ele vier por aqui, beleza, ele aprova, encerra. Se ele vier para cá, ele vai ter que saber fazer mais um teste. Se ele tiver
até entre 5 e 7, ele vai aparecer recuperação. Se ele estiver abaixo de 5, ele vai reprovar o aluno. Então, eu tenho que fazer o diagrama de bloco de um jeito um pouquinho diferente. Vou exibir ele aqui para vocês verem. Deixa eu apagar essa parte aqui. Então, ó, eu teria que tomar mais uma decisão. E aqui eu também, depois de tomar a decisão, ele viria em mais um caminho. Seria o caminho do verdadeiro, o caminho do falso. Certo? Pode ver que eu nem mexi lá no aprovado. O aprovado continuou lá. Só estou mexendo no caminho do falso ali. Daí ele vai vir com mais duas respostas. Vai vir com recuperação. Ele vai vir com o reprovado. Que seria, qual seria o teste lógico desse aqui? Se a média for maior ou igual a 5. Se ela for maior que 5, então ele vai aparecer recuperação. Se for menor, ele vai aparecer reprovado. Professor, Oi. nesse tipo, maior ou igual a 5, certo? Tem, Certo. tipo, muda esse 5, tipo, sempre vai ter que ser o 5. Então, daí aí que tu vai estipular no teu programa aí. Por exemplo, eu estipulei o meu 5, porque eu coloquei lá 7, mas pode colocar média de 7 e aqui, tipo, média 3. Ele poder recuperar uma nota até se ele tirar um 3, ele consegue passar de ano ainda fazendo a recuperação, entendeu? É tudo faz. Porque isso daí vai ser o quê? Se chegou lá na escola, lá o cara falou, eu quero um programa que saiba no boletim se o aluno está aprovado ou reprovado em recuperação. Daí você pergunta para ele, qual que é a média da tua escola? A média da minha escola é 8. Aí aqui seria 8, por exemplo. Ou a média da minha escola é 5, aqui seria 5. Daí você pergunta para ele, tá, e para ele ficar em recuperação ele pode tirar até quanto? Ah, ele pode tirar até 3, até 2. Se ele tirar 2, ele ainda consegue recuperar a nota, entendeu? E a Entendi. pessoa, o cara que vai querer o boletim do jeito que ele quer, ele vai te dizer quantas decisões você vai tomar e quais são a estipulação que ele quer, entendeu? O limite de valor. Entendi. Daí no final de tudo aqui, ele vai exibir uma resposta daquelas ali, né? Então, como é que eu faria essa daqui, ó, desse jeito um pouco mais complicado? Aquela outra foi fácil, só o verdadeiro e falso seria essa daqui, né? A média final, que eu não, como não tenho coluna, fiz a média final na fórmula mesmo, maior ou igual a 7, seria aqui, né? Vou até deixar seria essa parte aqui, né? Verdadeiro, eu tomaria esse caminho. Se fosse falso, ele só apareceria reprovado. Aí eu quero duas decisões agora. Como é que eu vou fazer para ele tomar duas decisões, né? Então vamos lá. Vou dar as notas aqui que eu não dei desta linha. Fazer uma matemática, um aluno mais inteligente na matemática. Fazer a fórmula da média também. Da maneira simples, né? Certo, maneira simples. Agora eu vou fazer a fórmula C, né? Deixa eu tirar essa média final aqui, não quero ela aqui. Sem média final, né? Então agora C, né? Fx, ó, o C já está aqui em cima, que eu já usei ele uma vez, mas se não tivesse em lógica, aqui eu encontro a fórmula C. Teste lógico, abriu parênteses, aí eu tenho que escrever média
Não posso esquecer que no celular eu tenho que colocar o acento. Ó, média. Ele me deu a referência aqui já, ó. Posso fazer a fórmula igual vocês já sabem fazer a fórmula de média. Fiz assim, terminei. Tem que clicar aqui no final do parênteses, ó. Ele vem com o cursor até lá. Para colocar o maior igual 7, que seria o primeiro teste lógico, aquele ali. Certo? Esse primeiro teste lógico, se for verdadeiro, né? Olha lá, o valor se verdadeiro. No valor se verdadeiro, ele aparece aprovado. E ali ele finaliza. Agora, se o valor for falso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a fórmula C de novo. Ó, abrir parênteses e já vai vir, ó, teste lógico, valor se verdadeiro. Que seria essa outra C aqui, certo? Verdadeiro e falso. Então aqui, ó, teste lógico é o quê? Média final. Então eu venho, não posso crescer do acento. Olha, já apareceu ali, é só eu clicar lá. Vai me aparecer as referências para mim clicar. Ó, clico lá. Na outra referência. Beleza. Agora, ó, valor se verdadeiro. Se o valor for verdadeiro, é recuperação. Ah, mas esqueci de um detalhe. Aqui, na média, esqueci de colocar maior ou igual a 5. Né? Se a média maior ou igual a 5, ele vai estar em recuperação. O valor, se falso, ele iria estar reprovado. Seria esse diagrama de bloco feito inteiro. Tá? Se a média for maior ou igual a 7, ele vem por esse caminho e já encerra o programa aqui. Ele esquece o outro lado. Agora, se for falso, ele vem por aqui. Ele efetua mais um teste. Ele vai ver se a média é maior ou igual a 5. Se for maior ou igual a 5, beleza, ele vem por esse lado e encerra o programa. Se for falso, ele vai vir por esse lado aqui e vai encerrar o programa também. Ele vai tomar uma dessas decisões aqui. Ó, aprovou, certo? Vou fazer mais uma vez dessa forma mais diferenciada. Fazer as médias normais, daquele jeito que eu mostrei para vocês. Bem simples. Agora eu vou para a fórmula C. Ela já está aqui, né? Vou ir nela direto. Média. Vou usar as referências. Essa fórmula de média já acredito que tenha já ficado simples para vocês fazerem. Se for maior ou igual a 7, então ele está aprovado. Se não, de novo, né? Teste lógico. Média. Com os valores. Faço o teste lógico. Valor se verdadeiro, recuperação. Valor se falso. Aprovado. Um pouco mais complexo. E vai dar certinho ali. Tá em recuperação a pessoa ali. Beleza, gente?
Agora vamos lá para o computador, fazer a mesma coisa aqui no computador, tá? Preparar a tabelinha aqui antes, mesclando as células. Matérias. Fazer igual eu fiz no celular. Fácil de dimensionar as colunas também. O computador bem mais simples de fazer. Tem as alças de preenchimento. Eu posso estar puxando, utilizando elas. Lembrando que a fórmula da média, por ser simples, vocês possam usar ela. Aconselho não fazer a mesma coisa com a situação, por se tratar de uma fórmula um pouco mais complexa. Professor, Oi? faz mal não ter reprovados? Oi? Faz mal não ter reprovados? Não, não faz mal, faz até bem. Sinal que você é um bom professor. Então, beleza. Não, mas não tem problema não. Aí, tipo, para te tirar só a prova real, né, ó, que nem vou fazer uma aqui, né? Igual C, abro parênteses, né? Média, abro parênteses de novo. Vou clicar nos valores. Posso segurar o Ctrl aqui, ó, para ficar mais simples para mim. Fecho parênteses, maior ou igual a 7, ponto e vírgula. Então, se a média, o Ctrl aqui, já coloco nas notas, maior. Professor, Oi? professor, não seria bom, professor? Seria um aluno, tipo, inteligente, né? Foi aprovado. Passou? Então, eu fiz desta forma aqui. Então, aqui eu seguindo o diagrama de bloco. Vamos lá. Se média, fiz a fórmula, maior ou igual a 7. Se a média for maior ou igual a 7, ele já aprova. Aprovado. Se não, ó, se média, de novo, maior ou igual a 5. Vamos lá, dele recuperação ou reprovado. Mesma coisa que eu desenhei no diagrama, eu interpreto isso daquela forma escrita no meu computador ali. Uma fórmula dentro da outra. Aprovado. Deixa eu colocar aqui as características sem vírgula, né? Pronto. Arrumar centralizado também. Sempre a estética, tá, gente? Muito importante. Sempre analisem a estética de tudo que vocês estão fazendo. Alguém ficou com dúvida na fórmula, gente? Não. Tá tranquilo? Mais Tranquilo. complicadinha de fazer, né? Por isso que eu digo para vocês, ó, gente, não usem a alça de preenchimento, porque com estas fórmulas aqui,
vocês saberem aplicar elas destas maneiras, saber fazer elas bem feito, gente, dá para ganhar um bom dinheiro aí junto com o Excel, tá? Dá para ganhar um bom dinheiro, porque afinal de contas, além de saber fazer isso aqui, a fórmula, vai estar trabalhando com a tabela, você pode estar fazendo isso em cima de um programa, alguns botões, algumas coisas dessas maneiras, que vai fazer sozinho. Então, você vai estar fazendo uma tabela para quem ainda não sabe mexer no Excel. Uma tabela pronta, com botões, com algumas coisas assim. Então, a pessoa pode não saber mexer no Excel. Se ela apertar naquele botão, ela já consegue ter a fórmula pronta, uma fórmula complexa. Então, além de estar trabalhando com isso, vocês também podem estar fazendo aplicativos para quem, na verdade, está começando com isso, né? Deixa eu finalizar aqui a gravação.